Após os acontecimentos em Raccoon City, o mundo acreditava que o problema havia sido resolvido, a Umbrella Corporation havia sido encerrada e tudo parecia sob controle. Porém, os experimentos criados pela empresa não desapareceram. Documentos, pesquisas e amostras acabaram se espalhando, sendo utilizados por diferentes grupos ao redor do mundo. Documentos, pesquisas e amostras acabaram se espalhando, sendo utilizados por diferentes grupos ao redor do mundo. Com o tempo, começaram a surgir novos incidentes em vários países. Eles não chamavam atenção de imediato, mas mostravam que algo estava errado. Nesse período, Leon Kennedy retorna em uma missão internacional. Durante essa operação, ele descobre uma comunidade isolada que agia de forma estranha, como se todos compartilhassem o mesmo comportamento. Durante essa operação, ele descobre uma comunidade isolada que agia de forma estranha, como se todos compartilhassem o mesmo comportamento. A causa era um parasita antigo conhecido como Las Plagas. Diferente das ameaças anteriores, ele não causava destruição visível, mas influenciava as ações das pessoas de maneira silenciosa. Enquanto isso, Chris Redfield passa a atuar em uma organização criada para lidar com esse tipo de situação. O objetivo era investigar e impedir o uso dessas pesquisas em novos projetos. Ao longo das missões, fica claro que a busca por avanço científico continuava sendo feita sem limites. Muitos acreditavam que essas descobertas poderiam levar a uma nova forma de evolução. No entanto, os resultados mostravam que esse caminho trazia consequências imprevisíveis. Cada nova tentativa acabava criando problemas ainda maiores. Com o passar do tempo, o mundo começa a mudar. As pessoas passam a viver com desconfiança, sem saber onde o próximo incidente poderia acontecer. Resident Evil deixa de ser apenas uma história sobre uma empresa, passa a ser um alerta sobre até onde a humanidade está disposta a ir em nome do progresso. E mesmo depois de tudo isso, uma nova ameaça começa a se formar, mais discreta, mais próxima. Essa história continua. As cinzas de Raccoon City mal haviam esfriado, mas o pesadelo estava longe de terminar. A Umbrella Corporation, arquiteta da condenação de uma cidade, foi finalmente derrotada. Seus segredos expostos ao mundo horrorizado. No entanto, as sementes de seu mal já haviam criado raízes em todo o globo. O mercado de armas biológicas explodiu no mercado negro. E o bioterrorismo tornou-se a nova face da guerra moderna. Este não foi o fim de uma era, foi o amanhecer de uma pandemia global de medo. 6 anos depois, encontramos Leon Sam Kennedy. Não mais um policial novato, mas um agente endurecido do governo. Sua missão: resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos da América de uma vila remota e sem nome na Europa. Mas o que ele encontrou lá foi um terror muito mais insidioso do que os mortos-vivos. Os aldeões não eram zumbis. Eram algo pior. Seus olhos queimavam com uma inteligência malévola, seus corpos retorcidos por um organismo parasita conhecido como Las Plagas. Estes eram os ganados, um culto de mente coletiva movido por uma vontade única e sinistra. Leon não estava apenas lutando pela sobrevivência, ele estava combatendo uma perversão da própria humanidade. Uma comunidade onde a individualidade era sacrificada por um coletivo monstruoso. Cada rangido de uma tábua do assoalho, cada voz cantando ao longe era um lembrete de que ele estava total e terrivelmente sozinho.
Enquanto Lian lutava contra cultistas parasitas nas sombras da Europa, seu antigo camarada Chris Redfield deu um passo à frente para lutar um tipo diferente de guerra. Como membro fundador da Aliança de Avaliação de Segurança em Bioterrorismo, ou BSAA, Chris dedicou sua vida a erradicar o legado da Umbrella. Suas missões o levaram às planícies ensolaradas da África, onde o vírus Ouroboros ameaçava engolir o continente. Aqui, o horror não estava confinado a corredores escuros, mas era liberado sob o sol escaldante. Chris testemunhou em primeira mão como a ganância e a ambição podiam transformar populações inteiras em monstros vorazes. Ele não estava mais apenas lutando contra armas biológicas, ele estava lutando uma guerra contra as partes mais sombrias da natureza humana, menos a busca implacável pelo poder. Não importa o custo, seu corpo ficou mais forte, mas o peso do mundo e os amigos que perdeu pelo caminho começaram a cobrar seu preço. Da arrogância corporativa da Umbrella ao fanatismo dos Los Iluminados e ao complexo de Deus de Albert Wesker. A história de Resident Evil torna-se um conto de advertência arrepiante. É uma história sobre a obsessão da humanidade com a evolução. A ideia perigosa de que a ciência pode nos aperfeiçoar, que podemos conquistar a morte e ascender à divindade. O vírus progenitor, o T-vírus, las plagas, Ouroboros, todos são apenas ferramentas em uma busca implacável pela transcendência. Mas cada tentativa apenas cria novos monstros, distorcendo nossos corpos e almas em algo irreconhecível. O verdadeiro horror não é a criatura à espreita no escuro. É o reflexo que vemos em seus olhos, o potencial aterrorizante que jaz latente dentro de todos nós. A queda da Umbrella não limpou o mundo. Simplesmente criou um vácuo. Novas organizações, novos fanáticos e novos vírus surgiram para ocupar seu lugar, cada um mais devastador que o anterior. Os heróis que seguimos, Lian, Chris, Jill e Clyder, não são mais apenas sobreviventes. Eles são soldados cansados em uma guerra sem fim, suas cicatrizes pessoais espelhando as feridas de um mundo que nunca poderá voltar atrás. Eles continuam lutando não por um final feliz, mas por um amanhã que seja simplesmente menos horrível que o hoje. A história continua, porque enquanto a humanidade buscar brincar de Deus, sempre haverá novos demônios para atender ao chamado. Obrigado por assistir e se quiser continuar esta jornada sombria, inscreva-se para mais.